Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos assentar, por favor. Vamos nos assentar e vamos começar esse tempo com esse tema. Esse é um tema que eu considero de grande importância para que nós consigamos avançar nisso que foi considerado uma das marcas da igreja, né? E nós teremos um momento então para refletir, para pensar nisso. E para ver se faz sentido ter disciplina na igreja ou não, como nós pensamos acerca disso. E pensarmos juntos nessa hora, na iminência, vamos imaginar assim, que chegarmos à conclusão que sim, disciplina é importante. Como é que se dá, né? Como é que se pratica? Quem tem legitimidade para fazer? Qual igreja pode fazer, né? E certamente é um assunto, não é um assunto dos mais fáceis, claro. Então, nós vamos pensar aqui nesse tema, disciplina eclesiástica. Se você tiver pergunta conforme eu for falando, quero que você tenha total liberdade para levantar a mão. Vou pedir a um dos diáconos, nosso irmão Cleiton. Você vai ficar ali na mesa, Cleiton? Cleiton leva o microfone aonde você está. Você pode mesmo perguntar, viu, meu irmão? Não tenha preocupação de repente, pensar assim, mas essa minha pergunta pode ser fora de hora, coisa assim. Esse é o melhor lugar para as perguntas fora de hora. Esse é o lugar. Depois a gente não tem outra hora para conversarmos como igreja, não é? Então, pensou, ficou em dúvida, eu falei aqui, mas não expliquei tudo, levanta a mão, se eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo, tá? Então a ideia é pensar nesse tema chamado disciplina eclesiástica. Eu vou começar com uma ilustração. Uns amigos meus estavam viajando numa das highways dos Estados Unidos, e por conta de um deles estar um pouco sonolento, dirigindo o carro, eles haviam rodado a noite inteira, era 6 horas da manhã, e ele estava dirigindo um pouco sonolento. Então, um guarda de trânsito, um daqueles rangers, parou o carro, e eles já estavam sendo monitorados. E a questão que o policial fez a eles foi: por que você fica trocando de caminho? Nós estamos acompanhando você há algum tempo e você ora vai para uma pista, ora vai para outra pista. Deixa eu te explicar uma coisa. A pista da esquerda é pista de ultrapassagem, você não pode andar nela. Pista da esquerda é pista de ultrapassagem. A pista que você tem que andar é a pista da direita. Se você estiver andando ora na direita, na pista da direita, ora na pista esquerda, mais cedo ou mais tarde, você vai causar um acidente aqui. Na verdade, ele estava um pouco sonolento e foi bem acordado com essa repreensão do guarda e passou a andar só na right way. Right way, pista da direita. Por quê? Porque na cabeça dele, talvez, poderia. É motorista brasileiro. Nós não temos a cultura, né, no Brasil, de que a pista da esquerda é pista de ultrapassagem. Na Europa é tudo assim. Ninguém anda na pista da esquerda, todos andam na pista da direita. A pista da esquerda é só para fazer a ultrapassagem, e em alguns países, como a Alemanha, ela é livre de velocidade, inclusive. Se você quiser andar a 180, a 200, você anda na pista da esquerda. A única coisa é que o seguro não vai com você. Só isso. Tem seguro, mas é na pista da direita. Se você quiser andar sem seguro, anda. Se eu quero colocar a minha Ferrari a 240, vai com fé, porque vai precisar da fé. Vai com fé, sem o seguro. Vai com fé. É assim que se trata a coisa a respeito da pista da esquerda, né? Da pista de ultrapassagem. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque parece não existir nada melhor, nada mais agradável do que quando as coisas certas andam bem. O estranho, a dificuldade é sempre lidar com a coisa que não é muito certa. Então, o que é que o guarda
americano fez? Ele aplicou uma disciplina a esse motorista brasileiro. Qual foi a disciplina? Bom, esse é um outro ponto. A disciplina foi só uma correção? Dirige melhor, motorista brasileiro. Para de causar aqui. Foi essa a disciplina? Talvez sim. Não, foi assim, olha, não, agora já foi demais. Uma vez a gente deixa a pessoa ir para a pista da esquerda. 2 vezes a gente adverte verbalmente. Mas o senhor andou 29 vezes na pista da esquerda, agora é com multa. Pode ser. É só uma questão da dosagem, a chamada dosimetria, né? É só isso. Mas que há sempre disciplina para atos que colocam pessoas em risco, atos que colocam... Sempre há. Se é assim na vida normal, no que diz respeito à igreja, também é. Então foi se estabelecido, desde os tempos reformados, o conceito de disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica, me permitam pontuar, ela tem um fundamento bíblico, que é Mateus 18. Então, se você quiser abrir o texto, abra por favor em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, os versículos são 15 a 17. É aquele texto conhecido, Mateus capítulo 18, e depois eu vou ler rapidamente uma parte de 1 Coríntios 5. Está aqui em Mateus capítulo 18, dos versículos 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então estes são os versículos que ensinam o cristão a reagir e ao mesmo tempo a agir em relação a esse negócio chamado pecado no nosso meio. Olha, nós somos pecadores, nós somos humanos, nós somos falhos. Naturalmente em nós, o pecado é uma constante. Mas dentro da igreja, segundo aqui a instrução, né? Segundo a instrução, e essa é uma instrução dada por Jesus Cristo, né? Ele acabou de falar sobre a ovelha perdida, acabou de falar sobre gente que se desgarra, e então coloca aqui essa passagem. E ele diz, olha, quando teu irmão pecar, tem um jeito de resolver isso. Vai precisar de uma coragem. A primeira coisa a fazer, quando você sabe que um irmão seu vacilou, resvalou, a primeira coisa bíblica a fazer é você falar com ele. Não é procurar o melhor amigo e falar, sabe o que essa minha amiga está fazendo? Não é. Parece que é uma coisa boa fazer isso, mas não é. Parece que dá uma ideia de, olha, será que eu estou vendo certo isso que está acontecendo? Vai, concorde comigo aqui. Esse post dessa pessoa, essa palavra aqui no Facebook, você também acha que ela é errada como eu estou achando? Parece que é uma coisa boa, mas não é. Você não consegue melhorar, zerar, corrigir nenhuma ação má com esse comportamento. Então, biblicamente você percebeu que o seu irmão resvalou? Você tem relação com ele, amizade o suficiente para falar com ele? Essa é a primeira coisa a fazer. Fala com ele. Antes de qualquer outra coisa, fala com ele. É o que o texto parece dizer. Sabe por quê? Porque se ele te ouvir, um bem terá sido feito. Se ele te ouvir, você ganhará este irmão. E ele não escreverá mais aquela palavra, e ele não continuará com a sua prática iníqua. Se ele te ouvir, ele se arrependerá. Olha como é importante. Logo a seguir o texto diz, mas pode ser que ele não te ouça, porque a questão não é que você vai falar para ele ouvir. Você vai falar pela glória de Deus. Você vai falar porque é certo.
Você vai falar porque ao comunicar com ele, você estará defendendo um padrão. O padrão é a honra do Senhor. É isso. Tá bem, ele te ouviu? Glória a Deus. Oram juntos e terminou o assunto. Não precisa levar para o terceiro, para o quarto. Morreu ali, não precisa continuar. Percebe? Como boa parte dos problemas entre os cristãos poderia se resolver só com uma conversa. Marido e mulher, pais e filhos, conversa. Conversa à luz das Escrituras. Ok, mas ele não ouviu. Não ouviu, é cabeça dura, é teimoso. Ok, ora mais um pouco, espera mais um pouco. Aí você pode chamar alguém, segundo a Escritura aqui. Se ele não ouvir, daí, só depois de ele não ouvir, é que você compartilha o que é a iniquidade dele ou dela com alguém. Não compartilha antes. Primeiro você trata o assunto com a pessoa. Você pergunta a ela, não entendi bem. O que você fez? O que você falou? A maneira como você tratou a tua esposa? Não entendi muito bem. Você viu? Aquilo ali incomodou você? Se você tem relação com a pessoa o suficiente, você diz, achei estranho. E se ele te ouvir, ele te explicará. Se ele não ouvir, mas aquilo permanece, não, mas está errado, o que ele fez não parece certo, aí você compartilha com alguém. E ao compartilhar com alguém, você vai fazer a segunda investida. É procurá-lo novamente. Ele pode achar chato e tudo, não importa. É a glória de Deus. É pela glória de Deus. Então, o segundo aspecto será para que a verdade, aqui a palavra aqui é, a palavra se estabeleça. Né? Esse é o objetivo. É a segunda tentativa para que haja arrependimento. Bom, mas ele não atendeu. Ainda assim ele disse, você já me chateou quando veio falar comigo a primeira vez. Agora você traz testemunha para me incriminar. Quer saber? Você tem a tua verdade, eu tenho a minha. Opa, aí se pega o papel, a caneta. Estou falando de um ato dentro de uma igreja protestante séria, que adota o sistema de disciplina. Não importa se é marido, não importa se é esposa, não importa se é filho, não importa se é pai, não importa nada. É teu irmão. Se ele não atender, comunica à igreja. Por quê? Porque aí passa a responsabilidade para que a igreja o corrija. Percebe? Aí vai a igreja. É quando entra o pastor, ou os presbíteros, ou os oficiais. E aí eles vão lá naquela pessoa. É a terceira vez. Foi você a primeira vez com muito amor? Não ouviu. Foi você e mais duas pessoas com muito amor a terceira vez? Não ouviu. Agora é a terceira vez o pastor entra para ir com muito amor conversar com essa pessoa. Não ouvi também. Não quero saber, eu já não aguento mais vocês. Primeiro foi uma pessoa, depois foram duas ou três. E agora vem um grupo do conselho, uma coisa assim. Ok, não aceito o que vocês estão falando. Ok, passa por um processo. E possivelmente passa por uma disciplina eclesiástica que terminará em exclusão. Estou passando para vocês um processo que começa de uma conversa e termina num tribunal. Boa parte dos nossos problemas poderiam se resolver com uma conversa, né? Ou com a primeira, ou com a segunda. Por que deixar chegar ao tribunal? Por que deixar chegar para quando o conselho precisa agir dentre três formas processuais? Processo sumaríssimo, processo sumário ou processo ordinário. Por quê? Eu estou falando isso para os irmãos porque nesse pastorado de 15 anos eu fui jogado no fogo no começo. No primeiro pastorado, em 2002 e 2003, naqueles 2 primeiros anos, nós praticamos 6 disciplinas eclesiásticas, todas por tribunal. O primeiro grande trabalho que eu tive na igreja foi dirigir um tribunal. Dirigir um tribunal para tratar do adultério de um presbítero. Uma das primeiras lutas com disciplina que eu tive, no sentido de trabalho, eu não tenho nenhum problema com trabalhar com disciplina, eu sempre fui presidente de tribunais desde o começo, desde o meu primeiro mês de ministério. Não tenho nenhum problema com ministrar tribunais, nenhum problema. Mas só para vocês terem uma ideia, o primeiro ato nosso, como pastor efetivo de uma igreja, foi presidir um tribunal para disciplinar o presbítero. E foi feito. O presbítero foi disciplinado,
presbíteros disciplinados, diáconos disciplinados, líderes de sociedades internas disciplinados. Muitos, na verdade, mais do que eu gostaria de ver. Bom, mas se cabe, se é necessário, se a justiça precisa ser feita, se isso é feito de acordo com as normas constitucionais, façamos. Neste momento aqui da nossa igreja, nós acabamos de nos reunir em conselho e excluímos uma membro que era membro da igreja por disciplina eclesiástica. Não foi a pessoa que pediu para sair, fomos nós que a excluímos. E a excluímos, dando a liberdade para que ela viesse e fizesse a sua defesa. E ela veio, mas ela não fez a defesa. E então, essa pessoa, como membro, o conselho a disciplinou e a excluiu do rol de membros. Isso é agradável? Certamente que não, né? Mas é uma responsabilidade que tem que ser cumprida. Então, com isso eu quero dizer que, à luz de Mateus 18, com os passos sendo dados, muitos dos problemas podem ser resolvidos no começo. Mas quando não há, quando por algum motivo haja uma incontinência que chegue aos níveis de rebelião, por exemplo, a igreja tem os mecanismos e ela o fará, ela sempre o fará. Ainda que muitas vezes, quando a pessoa se torna membro, ela diz, eu aceito as direções, eu aceito que essa igreja conduza os nossos atos de vida espiritual, seja essa mesma pessoa que quando pratica, não aceite. Tudo bem, ainda que ela não aceite, a igreja procederá os atos disciplinatórios. Então eu estou trazendo isso no início para dizer, meus irmãos, como fazer isso de uma maneira que glorifique ao Senhor? Lá no final, você vai ter liberdade para, até, por exemplo, nos dias atuais, eu não sei quantas igrejas trabalham com disciplina eclesiástica. Eu posso lhe dizer que são poucas. A grande maioria não tem disciplina eclesiástica. Mas deixa eu lhe pontuar uma coisa, e ainda na defesa, antes de entrar aqui no mérito da questão. Meus irmãos, imaginem vocês. Eu sou um homem, sou um cidadão, me chamo Sérgio Paulo de Lima, tenho meu CPF, meu RG, e um determinado dia eu vou lá e contraio um empréstimo no banco que eu tenho conta corrente. Bom, só que eu decido não pagar o empréstimo ao banco. Eu decido usar aquele dinheiro para comprar o meu carro novo, o meu barco, fazer a minha viagem para a cidade que eu gostaria de passar as férias com a minha família e eu não pago o empréstimo. Bom, então em determinado momento começa a vir as cartas, você tem que pagar o empréstimo. Olha, eu posso ir lá no banco e falar, banco, eu não tenho dinheiro para lhe pagar o empréstimo. Ok, o banco é uma verdade, você está agindo com verdade. Você diz, olha, não tenho dinheiro para pagar o empréstimo. E o banco não pode dizer, é mentira, você tem, porque você tirou o dinheiro daqui. Não pode dizer. Porque quando você pegou aquele dinheiro, você passou a administrar aquele dinheiro, e passou a ser seu. O banco lhe deu aquele dinheiro. Então a questão do banco não é dizer se você tem ou não o dinheiro. A questão do banco não é reconhecer se tem verdade ou mentira nisso. A questão do banco é que você está indisciplinado. A disciplina natural é você pegar o dinheiro do banco e devolver. Então, se o banco penaliza ou não você, é outra coisa. Mas você não cumpriu com a disciplina natural daquele banco. Esse é o ponto. Quando nós temos pecados escondidos na vida da igreja, não quer dizer que não tenhamos indisciplinados. Mesmo que não haja a disciplina pública, o fato de não haver a disciplina pública, que vocês vão perceber serve para 3 ideias, o fato de não se praticar a disciplina pública, não se anula a indisciplina de quem o praticou. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso. Por que existe a disciplina pública? Para que um indisciplinado torne-se disciplinado. Esse é o objetivo da disciplina pública. A disciplina pública é para que alguém que se perdeu, que se equivocou, que está inadimplente,
Alguém que está mal, porque ninguém que, se nós lermos aqui o texto, por exemplo, de Davi, do Salmo 51, ele diz assim, enquanto eu escondi, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam dentro de mim. O que era Davi? Um indisciplinado. O que ele fez? Ele tomou Batseba quando não podia tomar. Eles tiveram um filho quando não poderiam ter. Eles tiveram uma prática ilícita quando não deveria ter. Então, o que é que ele praticou? Uma indisciplina. Olha, a questão de Natã vir para falar com Davi é uma questão da glória de Deus. Foi só isso. Agora, Davi, quando ele pratica sua ação, ele já é um indisciplinado. Então, o que é que Natã veio fazer? Corrigir esse ato de indisciplina de Davi. Agora, mude o que pode ser mudado e veja na igreja. Eu sou o inadimplente lá do banco a quem eu frequento. Olha, quando a igreja fica sabendo, a igreja precisa chegar aonde eu estou e falar, pastor, o senhor está sendo indisciplinado com isso. Um cristão não fica devendo as coisas, ele dá um jeito de pagar. Se você errou, se administrou mal a sua vida, como é que a gente pode fazer para consertar isso? E normalmente o conselho nomeia um tutor para acompanhar essa pessoa indisciplinada a resolver o seu problema. Isso que é a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é contribuir para que um indisciplinado saia do seu status quo de devedor. Esse é o objetivo. Então, quando isso é feito de uma maneira santa, de uma maneira bonita, isso gera saúde espiritual. Quando isso é feito de uma maneira a dar a glória ao Senhor, para que haja didática de pureza na igreja, quando isso é feito de uma maneira que não se percebe dolo, que não se percebe maldade, mas que se é feito com o objetivo da glória de Deus, da saúde espiritual da igreja e do arrependimento do que resvalou, isso é santo. Pelo menos é o que está escrito aqui no texto. Essa foi a ordem de Jesus. E se a pessoa entender isso, mesmo que seja lá no limite do processo, será bênção para a vida dela. Deus será glorificado, a igreja perceberá os riscos dos resvalões, das quedas, e a pessoa terá se arrependido. Então a disciplina serve num contexto geral para estas coisas. Ela serve para trazer aquele que praticou a indisciplina, porque alguns pensam assim, eu não quero ser disciplinado, é muito vergonhoso. Olha, mas a disciplina nada mais é do que trazer um indisciplinado ao seu estado natural. A disciplina é restauradora porque, como instituição, a igreja cuida daquela pessoa que caiu para que ela se levante. Não, eu não quero disciplina. Então vai fazer a escolha de permanecer um indisciplinado? É isso? Essa é a escolha que muitos fazem. Preferem esconder, preferem não trazer à tona, preferem não falar e permanecer indisciplinado, achando que isso é bom. Parece que não é. Para ele. Então, é daí que quando esse entendimento vem à tona, pessoas começam a dizer, pastor, eu precisaria, isso já aconteceu em alguns outros momentos, pastor, eu precisaria de uma disciplina. Porque eu preciso ajustar minha vida, eu preciso sair desse estado que eu estou vivendo. Irmãos, isso é uma doutrina muito profunda, é uma doutrina muito séria, e é uma doutrina que faz a diferença na vida da igreja. Isso, em última análise, mostra quem quer permanecer indisciplinado ou quem quer andar debaixo da disciplina de Deus. É muito sério. Esse é o tema da nossa aula. Quem somos nós? Os que amam a indisciplina ou os que amam a disciplina? Então, Mateus 18 nos dá uma ideia, pelo menos inicial, sobre como fazer. Né? Agora, vamos pensar aqui em algumas coisas. Estes são os 3 propósitos da disciplina. Não sei se é possível ler. Dá para ler, Felipe, aí de trás? Dá para ler? Nossos irmãos estão com o painel lá atrás também, né, Samuel? Pois bem, esses 3 propósitos da disciplina eclesiástica, eles são extraídos eu extraí, na verdade, de um texto do reverendo Weber Júnior, que está tratando a disciplina na visão dos reformadores. Uma relação com os reformadores em Genebra, com o Martin Bucer em Estrasburgo, e chegou-se a essa conclusão geral da importância da disciplina. Então, a primeira importância, o primeiro propósito, a fim de que eles não sejam citados entre cristãos que vituperam a Deus, como se a sua santa igreja fosse uma conspiração de malfeitores e homens notoriamente ímpios. Então,
primeira ideia da disciplina é que a glória de Deus seja preservada, para que a igreja seja considerada uma comunidade santa. A primeira ideia da disciplina é que pratica-se a disciplina, corrige-se aquele que cometeu o deslize, para que a igreja toda não seja considerada uma comunidade de doidos. Então, quando um membro da igreja pratica o ato ilícito, mas pela sua concepção, não, eu não quero passar pela disciplina, sabe o que ele faz contra toda a igreja? Considera toda a igreja uma conspiração de malfeitores. Você quer isso? Você que não praticou? Você que zela pelas coisas boas, você quer isso? Bom, é isso que essa pessoa coloca sobre você. E por isso a responsabilidade de um conselho sério de uma igreja de administrar a disciplina como ela deve ser. Então, quando se exercita um dos propósitos da disciplina, é manter preservada a glória de Deus, o Senhor da igreja. A igreja, ela não é uma conspiração de malfeitores com homens notoriamente ímpios que fazem o que querem. Não é. Você percebe a motivação da disciplina? A primeira de todas é: Deus é glorificado neste lugar. Quando um dos nossos irmãos resvalar, a igreja o corrige. E quando a igreja não o corrige, a ideia é essa aqui. Claro, conspiração de malfeitores. Claro, não corrigem porque são ímpios, como esses que praticam essas coisas. Percebe? Percebe como a gente pode colocar a glória de Deus no ralo? Pensando muitas vezes está fazendo uma coisa boa. Do tipo, não vamos fazer isso, vamos agir com amor, vamos agir com paciência, não vamos fazer isso. E aí coloca toda a igreja em xeque-mate. Toda a igreja. Então, os reformadores entenderam, veja a importância da disciplina, a primeira delas é a glória de Deus. A primeira delas. Bom, mas vem uma segunda ideia, um segundo propósito. A fim de que, por relacionamento frequente, eles não corrompam outros pelo exemplo de uma vida perversa. Por quê? Porque todo pecado é um ato perverso, é um ato que infringiu alguma coisa. É um ato que infringiu confiança, é um ato que infringiu honra, é um ato que fez com que uma divisão acontecesse. Bem, aí vamos dizer que não haja nenhum tratamento assim. Fica parecendo que é assim que é o normal. E é? Não, não é. Então imaginem um líder, imaginem vocês, um líder, e normalmente quando os líderes cometem seus desvios, e líder peca tanto como quem não é líder, né? Quando eles cometem os deslizes, quando eles se perdem, quando eles agem com dolo, por exemplo, eles têm que ser os primeiros a serem disciplinados. Porque já pensou que coisa ruim uma igreja saber que um líder pratica dolosamente um ato de perversidade? E a igreja percebe, não, mas porque ele é diácono, porque ele é presbítero, ou porque ele é pastor, eles têm corporativismo entre eles se protegem. Você percebe como se faz mal à igreja, muitas vezes, dando a impressão que somos bons, que somos piedosos? Olha, um dos atos mais difíceis nossos no concílio, no presbitério, agora, neste ano, foi a disciplina e exclusão de um pastor por adultério. Perdão, não é adultério, é abandono do lar. Abandono do lar é quebra de um mandamento. O abandono do lar de um pastor é causa de disciplina eclesiástica. E ele foi disciplinado. Todas as vezes que um pastor presbiteriano abandonar a sua casa, será disciplinado. Será disciplinado e, nesse caso, foi com a pena máxima, a exclusão. É fácil? Não é. Mas nós estávamos lá. Participamos do processo. E é assim que é. Se eu cometer um adultério contra minha esposa, eu tenho que ser disciplinado. E se eu não me arrepender, tenho que ser excluído. E a igreja presbiteriana tem que dizer para mim, para você, Sérgio, não há mais lugar para você ser um pregador nosso. Se eu cometer e você souber, você tem que me denunciar. Não vem com essa de é meu amigo. Não, pastor, você é meu amigo, vou orar com você. Eu não preciso da sua oração. Eu preciso da disciplina. Faça isso, se um dia isso vir a acontecer. Seja comigo, seja com qualquer um dos nossos pastores, qualquer um dos nossos presbíteros, qualquer um dos nossos diáconos, qualquer um dos nossos líderes. A liderança tem que ser a primeira a dar o exemplo.
Se ela não dá, ela tem de ser disciplinada. Para quê? Para que a glória de Deus seja preservada. Para que não haja corrupção dos outros. Porque se o pastor pode cometer o adultério, ou a fuga da casa, ou qualquer coisa assim, se o presbítero pode cometer, então todos podem. Percebe? Não. O pastor não pode, os presbíteros não podem, os diáconos não podem, ninguém pode. Por quê? Por conta das regras. Então, o que é para ti, é para mim primeiro. A disciplina, antes de ser algo para a pureza dos membros da igreja, ela é primeiro para a sua liderança. A disciplina está sempre como uma guilhotina sobre a nossa cabeça, nós os líderes. Por isso, dos líderes se espera deles que eles sejam idôneos, que eles sejam exemplos, não santificados a ponto de parecer santarrões, não que não tenham pecados, mas espera-se deles humildade, consideração, condição de compreender que a glória de Deus está acima da nossa prática de vida. Bom, a terceira ideia dos propósitos da disciplina é para que esta pessoa seja alcançada. Então, Calvino não concordava muito com o pensamento católico, que era o seguinte. O pensamento católico dizia assim, se foi excomungado, foi atirado aos cães, acabou. Calvino não pensava assim. Tanto é que isso aqui é extraído de um texto do próprio João Calvino. Qual era o objetivo da disciplina? Para que eles pudessem começar a se arrepender. Consternados pela vergonha, e desse arrependimento eles pudessem finalmente aprender a ter juízo. Isso está nas Institutas de 1536. Meus irmãos, por que eu estou pontuando isso? Porque nós somos uma igreja calvinista, uma igreja reformada. Quando Calvino considerou Mateus 18 e disse, olha, não atendeu a nada da igreja, não atendeu a primeira pessoa que falou, não atendeu as duas outras pessoas, a comissão que foi falar, não atendeu ao conselho da igreja, é considerado gentil. Calvino entendeu essa pessoa gentílica como alguém a ser evangelizada. Ele não jogou essa pessoa no inferno. Ele disse, por essa pessoa eu vou orar. Por essa pessoa eu vou cuidar. Então notem o detalhe disso na prática. Só para os irmãos entenderem isso na prática. Ninguém de nós gosta de ver um disciplinado ser excluído da igreja. Ninguém de nós, claro que não. Mas eu vou lhe dizer, biblicamente, qual que deve ser a minha atitude como pastor. No último ato de disciplina com exclusão que nós tivemos aqui na nossa igreja, depois do ato de disciplina, eu já mandei pelo menos 3 mensagens para a pessoa, dizendo, um dia as coisas podem mudar. Pode ser que um dia você se decepcione aí onde você está. Pode ser que um dia você perceba que o lugar que você escolheu foi um equívoco. Nesse dia, lembre, eu estarei aqui. Terceira mensagem já. A pessoa não entende agora. Ela pensa, quer saber? Por que o pastor está me incomodando, né? Eu já mudei, já virei a ficha, já estou em outro pensamento. Mas parece que nas Institutas de Calvino foi deixado margem para isso. Ué, nós não somos os evangelizadores, os proclamadores? Nós não nos alegramos quando um pecador se converte? Então, aquele que passou por uma disciplina de exclusão é só mais um pecador no mundo, que deve ser alvo das nossas orações. Aí alguém poderia falar, não, mas já esteve dentre os nossos. Irmãos, esse texto de Hebreus talvez não deve ser usado para isso nessa maneira. A ideia que está por trás disso é a ovelha perdida. Notem o contexto. Mateus 18 tem como contexto a ovelha perdida. Quando Jesus falou isso, o contexto Jesus não diria, é a ovelha nossa que se desgarrou. Não era das nossas ovelhas, irmãos. Notem o contexto. Jesus disse, o pastor se alegra em trazer a ovelha perdida. E a igreja é um pastoreio de gente. Então, não sejamos mais reformados que Calvino, não precisa. Não sejamos hipercalvinistas, não precisa. Sejamos reformados. E olhemos para casos que muitas vezes fogem à nossa compreensão e digamos, sobre isso talvez eu não compreenda bem. Mas esperemos em oportunidades. Qual é a minha grande esperança? Que um disciplinado seja restaurado. Qual deve ser a grande esperança da igreja?
que um disciplinado volte à saúde espiritual. Porque quando ele volta, então ele volta a ser um adorador. Alguém levantou a mão, né? Por favor. Pastor, depois que a pessoa foi disciplinada e excluída, um pastor, por exemplo, futuramente ele se arrepende e ele pode voltar aqui na IPSA a ser membro? Sim, pode, mas ele precisa voltar pelos padrões normais. Ele precisa voltar, quando ele é excluído, por exemplo, de ser um presbiteriano, quando ele voltar, ele poderá ser recebido por algumas formas. Eu vou citar duas, são 4 na verdade, eu vou citar 2. Ele pode ser recebido por começar de novo na classe de catecúmenos, ou ele pode ser recebido por jurisdição. Quando ele é recebido desde o começo, alguns fazem essa opção. Quando retornam como membro normal, membro da igreja. Eles continuam, eles já estão em outros trabalhos, eles já estão fazendo outras coisas. E eles retornam como membro da classe de catecúmenos. Alguns não. Alguns, porque nós estamos dentro do ponto daquele que foi excluído por disciplina eclesiástica, né? Porque há pastores que são exonerados dos seus cargos somente, deixam de ser pastores, e eles podem se tornar membros. Nós temos um exemplo aqui, agora me lembrei, o Antônio. Onde está o Antônio aqui? O Antônio Vidal está aqui ou está está lá em cima, né? O Antônio Vidal é pastor presbiteriano, mas foi ovelha do reverendo Augustus em Recife, mas em algum momento ele começou a trabalhar com comércio exterior, e ele está trabalhando, tem uma empresa e trabalha, e ele pediu exoneração do pastorado. E ele é membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Normalmente, nós o recebemos por jurisdição. O que é receber por jurisdição? É quando o pastor assume a responsabilidade sobre a pessoa. Ele diz, não, esse eu conheço, eu convivo com ele. Ele pode voltar, ele então, na responsabilidade do pastor titular, ele se torna membro comungante da igreja. Mas o caso do disciplinado, excluído, dificilmente um pastor aceitaria assim. Dificilmente. Provavelmente ele teria de passar pelo processo natural de acesso à igreja. E então ele pode voltar, sim, pode se tornar membro da igreja, pode. E nós temos casos assim, eu acompanhei alguns casos de pastores que foram disciplinados, tiveram suas consequências por causa disso. A primeira grande consequência é perder o ministério, e depois se arrependeram, voltaram atrás. E a igreja juiz é só Deus, o justo juiz é Deus. A igreja trabalha com restauração e restaura. Mas aí necessita de provas evidentes de arrependimento e de um processo de acompanhamento. Mas sim, a porta existe para isso. Por quê? Porque o objetivo, o propósito da disciplina é o arrependimento. É a vergonha que causou na pessoa, né, como está aqui, para que possa compreender o que Calvino chamava de ter juízo. A ideia de ter juízo é a ideia de direito. É compreender o que é o direito, compreender o que é o certo. Então, meus irmãos, eu vou pontuar as 3 ideias aqui da disciplina. A primeira e a mais forte de todas é essa daqui. Disciplina existe na teologia reformada para que a honra de Deus seja preservada através da igreja. Disciplina existe para que o mundo saiba que tem direito na igreja. Disciplina existe para que o mundo saiba que tem uma lei, tem um Senhor, tem uma maneira de se viver. A disciplina existe para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja reconhecido. A disciplina tem o primeiro objetivo, segundo Calvino, preservar a honra do Senhor. Então ela não é praticada com a ênfase na pessoa, mudando o que pode ser mudado. É o exemplo que eu dou aos missionários. Eu dou aula de missões no seminário. E então eu ouço muito pessoas lá no 5º ano, 4º, 5º ano, falarem assim para mim: reverendo, eu vou para as missões. Eu vou para as missões porque os índios precisam ouvir o Evangelho. Eu vou para as missões porque os aborígenes da Austrália precisam ouvir o Evangelho. Eu vou porque aqueles que andam lá nos desertos, nos camelos, precisam ouvir o Evangelho. E eu fico ouvindo e pensando, imaginando assim: esse é um futuro missionário fracassado. Porque a causa principal das missões não são as pessoas. A causa principal das missões não é porque o índio, o aborígene e tal, não ouviu o Evangelho. A causa da evangelização é a glória de Deus.
A causa da evangelização, o motivo principal é que Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser anunciado. Essa é a causa. Então, assim, eu amo tal povo. Olha, você vai amar esse povo só até você descobrir que ele não te ama. Aí o missionário chega, leva 10 tocos, leva 10 pancadas, vai embora, volta chorando pro colo da mamãe. Aí fala, por que não deu certo? Porque a premissa estava errada. A gente faz missões porque eu amo este povo. A gente faz missões porque ama a Deus. E do amor a Deus decorrem nossas atitudes responsáveis. A gente ama a Deus dessa maneira. Quando Deus e nós vivemos essa relação de amor, então nós começamos a fazer coisas benéficas ao povo. Antes não. Então não existe essa ideia primeira de amo o povo, amo a tal nação. Isso é só para decepção dali a poucos anos. E provavelmente depois de muito dinheiro gasto. E perdido, provavelmente. Não, assim é a disciplina. Disciplina não é porque, mas é o amor a essa pessoa. Olha, primeiro é o amor a Deus. O amor ao Senhor produz atos de disciplina. E o que é que acontece, em última análise, quando se pratica de uma maneira digna, de uma maneira santa? Aí nós chegamos àquele ponto bíblico, que Deus disciplina a quem? Aos que amam. Olha, se o crente em pecado descobrir que a disciplina é uma manifestação do amor de Deus, ele vai fazer o seu ato de confissão. Não precisará de denúncia. Ele faz o ato. Ele diz, olha, eu preciso confessar que está acontecendo isso comigo. E então ele perceberá que Deus ama dessa maneira. Aqueles a quem Deus ama, Deus o disciplina. Aí eu pergunto para você, aqueles que morrem de medo de disciplina, o que é melhor? O que é melhor? Ter o amor de Deus manifestado na disciplina ou não ter o amor de Deus manifestado na indisciplina? O que é o melhor? Porque se a Bíblia diz, pega aqui o texto, com uma ideia do texto bíblico, Deus disciplina quem ama, então, se Deus disciplina quem Ele ama, então Ele não disciplina os que não amam. Ó, o que eu e você queremos sentir? O amor de Deus ou a falta do amor de Deus? Muitos acham que é muito normal não passar por disciplina. E eu digo, mal sabem eles que estão estartando a liberdade de Deus não exercer o seu cuidado, a sua atenção, a sua misericórdia. Mal sabem. Eles têm medo das pessoas e com isso ficam numa situação complicada com Deus. Então, a disciplina é para a honra do Senhor através da igreja. Deixa eu pontuar essa outra ideia aqui que era muito forte em Calvino. Eu tenho um texto aqui do Solano, que eu vou, inclusive, deixar esse texto agora rapidamente, e vou puxar o texto do Solano, porque a disciplina ela também serve para evitar a corrupção, a degeneração. Olha, Solano, quando escreveu esse texto, é um texto longo, ele está aqui na se dá para perceber, tá? Disciplina na igreja. Quando Solano escreveu esse texto há muito tempo atrás, ele estava pontuando que as nossas igrejas sempre têm problemas relacionados à disciplina de membros. Se a igreja é fiel e bíblica ao disciplinar, há necessidade de que todos os membros compreendam as bases bíblicas para tanto. Se a igreja é falha, é necessário que todos se conscientizem das razões dadas pelas Escrituras para a aplicação da disciplina e dos perigos e consequências de negligenciar a disciplina. Esse é, portanto, um tema sempre relevante, ele escreveu. Não se trata de um caminho opcional para a administração da igreja, mas de uma trilha necessária, que deve ser entendida, acatada, apoiada e aplicada para que tenhamos saúde espiritual em nosso meio. Qual é a ênfase da disciplina? A busca pela saúde espiritual. Eu entendo que a pessoa que pratica o ato ilícito se sinta constrangida. Eu entendo, mas paciência. Isso não é a negação do amor. Isso é, antes de tudo, um ato de glorificação ao Senhor. E um ato de ajuda para que essa pessoa que está na ilicitude não seja um exemplo para os que estão do seu lado. Então esse é o objetivo. É para a saúde espiritual da igreja, dizia Solano lá atrás. Agora, olha o perigo. Por exemplo, em 1 Coríntios 5, 1 a 13. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto para alertar sobre perigos que acontecem às igrejas que são negligentes na aplicação da disciplina.
Então, olha só o que Paulo fala. Vou ler o texto de 1 Coríntios. É Paulo falando aos coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja a situação. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Aqui Paulo está aplicando a pena máxima de Mateus 18. Certamente dizendo, estas são pessoas que não aceitaram correção. O homem que se deitava com a mulher do seu pai, continuou a se deitar com a mulher do seu pai. Só tem uma coisa a dizer a essa pessoa, sai daqui. E Paulo estava achando que os coríntios não estavam fazendo isso. Por isso ele escreve dizendo, prestem atenção na glória de Deus. Prestem atenção na saúde espiritual de vocês. Agora, ele está dizendo que essa pessoa está perdida para todo sempre? Não. A ideia é que, ao ser afastado da igreja, obviamente a pessoa fez uma escolha por um caminho de perdição. Mas o seu espírito pode, segundo a palavra, passar pelo arrependimento. Percebe? Então, tem coisas aqui que vale a pena a gente pensar. Olha só, o Wellington queria falar? Não? Tá bom, tá bom. Ó, veja só como Solano escreveu então. Eu vou voltar daqui a pouco lá na segunda divisão para falar sobre a importância da saúde espiritual da igreja, para que não haja corrupção na igreja. Ele escreveu aqui, o pecado na igreja entra em choque com o seu caráter santo, mas ele ocorre. Muitos pecados atingem um estágio público e notório. O que fazer com eles? Muitas vezes, na acomodação e no orgulho, ninguém quer tratar o seu pecado. Bom, o que é que isso gera na igreja? O perigo aqui de Paulo era o levedar da massa. As marcas da igreja são sinceridade e verdade. Se sinceridade e verdade, exposição, é uma das marcas da igreja, exposição real das Escrituras, então o fermento da maldade e da malícia precisam ser excluídos. O esclarecimento quanto à associação é muito interessante, porque ele vai dizer que o cristão foi chamado para ser diferente. E que as confusões na mente do cristão precisam ser tratadas. E por último, a rigidez, então, aqui era tão sério que diz, olha, com este tal, na sua incontinência, nem coma com eles. Essa é uma ideia. Qual é o objetivo final? O objetivo final da disciplina está no versículo 5, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo era a salvação da alma disciplinada. Essa deve ser também a nossa visão. Consciência da necessidade da disciplina, percepção dos perigos da sua falta de aplicação, apoio à sua aplicação correta no caso de comportamento anticristão contumaz, oração e desejo de arrependimento pelo disciplinado. A pergunta que eu faria é, o que tem de errado nisso? O que tem de pecado nisso? O que tem de exagero nisso? A resposta certamente é nada. Então por que a igreja morre de medo da disciplina? Por que a igreja acha que não precisa ter disciplina?
Porque a igreja muitas vezes se posiciona contra os conselhos. Eu que conheço essa igreja do Oiapoque ao Chuí, já vi conselho passar por tanta dificuldade quando vai ministrar uma disciplina. Por quê? Se parece ser uma instrução bíblica, por quê? Pensemos. Então, a Solano ainda escrevendo aqui sobre os passos na disciplina da igreja, ele vai usar Mateus 18, que nós já passamos aqui, né? E aí ele vai usar aquilo que eu já pontuei. A primeira coisa é o contato individual, pessoa a pessoa. Antes que vire fofoca. Antes que vire diz que me diz. Coisa ruim é quando a pessoa ouve por um terceiro. Não tem nada de santidade nisso, meus irmãos. De verdade. Precisa ter arrependimento quando acontece. Eu não estou falando de nenhum caso específico, tá? Não tenho nenhum caso específico. Só o fato bíblico aqui. Se eu tenho, vou dizer de mim, se eu tenho o hábito de saber de um pecado de alguém e comunicar a um terceiro, eu já estou demonstrando o meu pecado. Eu sou um desobediente das Escrituras. Eu sou um rebelde das Escrituras. Se eu ouço alguma coisa, sei de alguma coisa, de um pecado que alguém cometeu e passo imediatamente para um terceiro, eu estou com um problema de lei. Eu estou com um problema que nós chamamos na teologia de antinomia. Quer dizer, eu não respeito a lei de Deus, eu não respeito. Porque se eu respeitasse, a primeira coisa seria falar com a pessoa. É duro, mas nos mostra como obedientes ou desobedientes. Então, a primeira coisa é o contato. Tem algum problema? Aplicação prática. Nesse momento, tem algum problema com alguém? Vai e resolve com ele, com ela. Não faça fofoca para um terceiro. Pastor, eu não fiz fofoca com a melhor das intenções. Sinceramente equivocado. Sinceramente enganado. Pastor, meu Deus, eu só queria ter mais certeza. Por que não teve direto com a pessoa desobedientezinho? Resolve a vida. Resolve como cristão resolve. Beleza isso. Porque isso trata coisas. Não, mas eu não consigo. Mas então o problema sou eu, não é a Bíblia, né? Não, gente, desculpa, eu não consigo. Eu sou pastor, eu não consigo. Eu vou falar para o meu presbítero. Ah, pastor, está faltando Mateus 18 aí. Erra na percepção inicial da Bíblia, provavelmente eu terei outros problemas pela frente, né? Provavelmente terei de chamar um psicólogo para ir para o divã. Paulo. Falando em psicólogo, pastor, por que essas pessoas que sabem do pecado não fazem o confronto ao irmão também não sofrem algum tipo de disciplina? Por quê? Por quê? O caminho da disciplina, eu acho que é muito sério. O caminho da disciplina e a igreja, o conselho, os presbíteros, falo dentro de uma igreja presbiteriana, elas percebem. As lideranças percebem normalmente quando alguém está tratando mal de algum pecado. Normalmente percebem. Uma coisa que eu vi acontecer uma vez, mas é raro, a tua pergunta é muito própria porque praticamente não acontece. Uma vez uma pessoa foi incluída na disciplina porque uma pessoa pecou e o pecado foi A. O pecado que a pessoa cometeu foi A. Quando essa pessoa passou para frente, ela passou como A mais B, o pecado. E então a que cometeu o pecado A, disse assim, olha, eu cometi o pecado, mas ele foi só A, ele não foi A e B. Então ela incluiu essa pessoa, que foi o maldizente, e as duas foram disciplinadas. Entende o que eu quero dizer? Vou na prática. Eu só saí de casa. Mas aí, a Paula disse, gente, vocês não sabem da maior. O pastor Sérgio adulterou. Saiu de casa. Não, eu só saí de casa. Aí, eu sou o pastor Sérgio e digo assim, quem disse que eu adulterei? Foi a Paula. Ah, foi a Paula. Paula, eu vou denunciar você porque eu só cometi a saída de casa, entendeu? Eu não cometi o adultério. Então, eu conheço um caso de uma situação assim, que a pessoa no passar para frente falou de coisas além do que havia sido. Agora, cabe ao disciplinado, por exemplo, vamos imaginar aqui na prática, cabe ao disciplinado, quando ele sabe que foi cometido maledicência contra ele, foi cometido fofoca mesmo contra ele, é um direito dele denunciar também. E se a pessoa for denunciada, a pessoa passará, obviamente, pelos caminhos.
pela prática de disciplina. O que não acontece, Paulo, normalmente é essa denúncia, sabe? Mas é uma coisa que nós podemos desenvolver. É uma coisa que nós podemos aprender e praticar. Toda pessoa que comete qualquer desvio é passível de disciplina. Agora, seja ela uma exclusão, ou seja ela uma admoestação, é uma coisa da administração do conselho. Mas tem que ter. Então não tenho nenhum problema de dizer que o certo é ser, entende, irmão? O certo, aquele que pratica o ato fora de Mateus 18, o certo é ele também ser chamado à disciplina. Como o conselho vai administrar isso, é uma questão que lhe cabe, a prerrogativa, né, do conselho. Então, só os pontos para a gente relembrar. Contato individual pessoa a pessoa, contato com 2 ou 3, contato com a igreja e, por último, exclusão. Esses são os passos da disciplina em uma igreja reformada. Agora eu vou voltar lá para os slides, porque eu sei que tocou o sinal, e eu vou pontuar o terceiro ponto. Pontuar aquilo que é a chave final da disciplina. Esse aqui é o alvo da disciplina. Promover o público arrependimento. Irmãos, não há nada mais significativo na igreja do que ver o arrependimento. Porque arrependimento é saúde espiritual. Arrependimento é novo passo. Arrependimento é novo fôlego de vida. Arrependimento é novo olhar. Arrependimento é nova esperança. Ninguém pratica a disciplina apenas pela justiça. Pratica essa disciplina para que se veja novamente a volta dessa pessoa ao seu estado de adoração. E quando Calvino escreveu nas Institutas também, de 1536, ele disse assim: consequentemente, embora a disciplina eclesiástica não nos permita viver com familiaridade com pessoas excomungadas ou ter íntimo contato com elas, todavia devemos nos esforçar por quaisquer meios que tivermos, seja pela exortação e ensino ou por misericórdia e bondade, ou por nossas próprias orações a Deus, para que elas possam se voltar para uma vida mais virtuosa e possam retornar à sociedade e unidade da igreja. O objetivo da disciplina é este, irmãos. Ele é visto no primeiro momento como uma coisa muito pesada, muito difícil, mas toda disciplina visa essa percepção. Aí, agora é uma outra pessoa que está analisando Calvino, como Calvino viu. E eu vou finalizar falando de uma coisa que eu sei que é dúvida para vocês. Quando a disciplina é pública e quando a disciplina é velada. Vocês verão aqui como é que Calvino tratou isso. Pastorear uma congregação de refugiados franceses em Estrasburgo aperfeiçoou a experiência pastoral de Calvino. E à medida que enfrentava toda sorte de obstáculos à aplicação da disciplina, ele começou a fazer algumas distinções que não apareceram em suas obras anteriores. 2 distinções foram incluídas. A primeira diz respeito a pecados conhecidos e ocultos. As ordenanças eclesiásticas usam a terminologia pecados secretos e pecados notórios e públicos, enquanto as institutas usam as palavras particular e público. Essa distinção tinha diversas aplicações práticas. As faltas secretas ou particulares deveriam ser admoestadas secretamente, sem trazer o pecado ao conhecimento da igreja. Calvino interpreta a frase contra vós, de Mateus 18,15, como significando com o seu conhecimento somente, sem outros estarem conscientes. Os pecados públicos, por outro lado, tinham de ser admoestados publicamente, como Paulo fez com Pedro. A segunda distinção foi entre pecados leves e graves, ou, para usar as palavras de Calvino, faltas que merecem a admoestação somente e crimes que merecem não meramente repreensão em palavras, mas correção pelo castigo. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo que e quero abrir para perguntas. Quero finalizar a exposição, pelo menos, dizendo que o conselho de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja confessional, ele administra o aspecto secreto ou público. E os princípios usados na Reforma Protestante são que a disciplina eclesiástica, quando administrada sobre um pecado secreto, ela pode ser tratada de maneira velada, de maneira ao conselho da igreja e a pessoa que cometeu o fato resolverem a questão. Quando o pecado é público, ela tem que ser tratada publicamente. E deixa eu lhes dizer, é assim que esta igreja trabalha. Nós sempre tivemos, os 4 anos, indo para 5 anos que eu pastoreio com os irmãos, nós sempre tivemos pessoas disciplinadas nessa igreja. E nesse momento temos. E muitas vezes vocês não sabem, porque não precisa saber.
São tratamentos que nós precisamos tratar com a pessoa, o conselho sabe. Às vezes vocês até pensam, e aquela pessoa está fazendo tal coisa? Bom, quando você sabe de alguém que está cometendo um ato de impundicícia pública, escreve uma carta, escreve um e-mail, passa um WhatsApp. É assim que é. E o conselho analisa a questão, e se for uma questão pública, tratará publicamente. E se for uma questão velada, tratará veladamente. Por que isso, meus irmãos? Porque essa é a prática reformada. Então, alguns que querem ver sangue o tempo inteiro, acham que toda a disciplina tinha que ser pública. Nunca foi. Não será, viu? Para sua decepção. Você que quer ver a turma, não será. O conselho se reserva o direito de prerrogativa de te frustrar. Não é assim que um conselho presbiteriano age. E boa parte das nossas disciplinas são praticadas de maneira secreta. E muitas outras disciplinas serão aplicadas nessa igreja de maneira secreta. Agora, não, é público, veio à tona, é uma coisa, ok, não teremos nenhum constrangimento da prática pública. A questão não é, ai meu Deus, e agora vou ficar? Não, essa não é a análise que nos faz ter análises secretas. Não é a causa que nos faz ter resoluções secretas. É o que parece ser Mateus 18. Se teu irmão entender, estará resolvido. Muitos dos problemas que o conselho resolve, você nunca nem fica sabendo. Mas acontece de não ter condição de resolver. Então você ficará sabendo. Percebe? Você tem que aceitar. Você não tem outro jeito. Essa é a prerrogativa do conselho. E os pastores e presbíteros confessionais praticam isso. Aí você pensa assim, eu não confio no conselho da igreja. Bom, mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Não, eu quero denunciar o conselho da igreja. Denuncia. Eu quero fazer uma carta contra o pastor. Faz, filho. Eu quero fazer uma carta contra o diácono. Você tem que fazer. Se cometeu um pecado público que lhe feriu, você primeiro tem que falar com ele, depois você leva uma pessoa, aí depois você anuncia a igreja, e depois você exclui. Antes não. Por isso não pode ser uma coisa desregrada. Há regra, né, nas coisas de Deus. Acho que alguém tinha levantado a mão. Aqui? Aqui. Bom dia. Pastor, e assim, se no caso um irmão ele cometeu um pecado em público, no caso, no meio de outros irmãos, como nós devemos ademoestá-lo publicamente ou chamá-lo de canto para conversar com ele? Bom, Mateus 18 diz, se o teu irmão pecar contra você, a ideia é pecar é que te causa uma coisa assim, ó, essa pessoa fez uma coisa errada. A primeira coisa é falar com ele. Não publicamente, porque quem administra a disciplina pública é a igreja. Então, não cabe em nós a administração da disciplina pública do nosso irmão. Nunca cabe. Do tipo assim, ele fez isso em público e eu vou fazer em público a correção nele. Por isso, nunca se corrige ninguém publicamente. Entende? Por quê? Porque quando se corrige publicamente, se infringe um aspecto que, inclusive, se você não provar, você pode ser acusado de... Como é que são os advogados aí? Calúnia, não. Calúnia, difamação e tudo mais. Agora, ninguém poder... Por quê? Porque mexeu com outra pessoa, entendeu? Agora, ninguém poderá te processar por calúnia e difamação se você chegar a ele e falar, meu irmão, eu vi que você praticou aquilo ali. Não é certo. Percebe? Ele não vai te processar. Agora, se você fizer isso publicamente, você dá o direito a ele. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, um determinado dia, me procurou aqui na igreja e disse, reverendo, tem uma situação com uma pessoa e eu precisaria resolver. Aí eu disse a ela, filho, primeiro o ideal era você já ter resolvido antes, sem nem trazer para mim. Ok, você não sabia, tudo bem. Então agora você faz o seguinte, você vai direto com essa pessoa, trata com ela. Se ela te ouvir, estará resolvido. Se ela não te ouvir, você traz de novo para mim e eu vou contigo falar com essa pessoa. Resultado, essa pessoa escreveu para outra pessoa e imediatamente houve o arrependimento. Imediatamente. Assim, daqueles arrependimentos assim, do tipo, meu Deus, eu não queria fazer isso, eu não pensei que eu pudesse estar fazendo isso. Aí ela voltou para mim, reverendo, ele me deu essa resposta aqui, tudo por WhatsApp, irmãos. Só WhatsApp. Foi uma disciplina por WhatsApp.
Reverendo, essa pessoa respondeu assim, e eu escrevi de volta. Então está tudo certo, filho. Então acabou. Agora, não fale para ninguém, não leve isso para ninguém, está resolvido, tá? Percebe? A ideia é que a publicidade, ela se dá pela instituição, ela nunca se dá pela pessoa. Mais dúvidas, mais perguntas? Começaram a se levantar as mãos. Ai, 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 a picanha vai queimar. Pastor, e quanto à gravidade do pecado? Deve-se levar em conta Mateus 18? Ou, dependendo da gravidade, você, mesmo que a pessoa se arrependa diante de ti, você deve levar ao conselho? É muito sério isso. Tem coisas que transcendem a nossa condição de ajudar a pessoa. Então, vamos imaginar aqui que você saiba de um assassinato, por exemplo, né? Há um assassino entre nós. E a pessoa contou para você. Bom, você está lidando com uma perspectiva que naturalmente é um crime, vamos imaginar aqui, que é o que está aqui. Esse crime, a correção desse crime passará pelo castigo. Então, não basta só ele falar, Felipe, assassinei, estava fora de mim, sabe essas coisas? Mas, vai lá, você entende, né? Quando a gente fica nervoso, isso acontece. Aí você fala, tá bom, meu irmão, deixa eu orar aqui com você. Não dá. Não dá porque você sabe da gravidade, do nível de gravidade, que a tua conversa com ele não resultará, não tem ganho desse irmão, não tem tratamento desse irmão. É nesse momento que você faz a opção por perceber aquilo que está aqui no final. O que é uma falta que merece uma admoestação e o que é um crime que não merece meramente de repreensão de palavras, mas correção pelo castigo. Né? Então, sim, tem coisas que você consegue tratar só mesmo na conversa com a irmã. O irmão é a primeira conversa. Agora não, atingiu níveis de gravidade que mexem com as leis sociais, leis morais, leis públicas, não, aí você tem que levar para frente. Tem que levar para que haja o tratamento. Irmãos, mais duas perguntas eu vi levantarem as mãos, lá e aqui e aqui. 3 perguntas então e nós encerramos. Pastor, bom dia. Eu dia. queria saber se um pastor, um diácono, uma pessoa que compõe a liderança da igreja, que comete um pecado público, do ponto de vista criminal ou do ponto de vista moral, se algum dia ele pode voltar a exercer esse cargo na igreja. É uma boa. Quando um oficial é exonerado, ele perde o cargo. Então, se um dos meus presbíteros for exonerado do cargo, ele não volta mais depois como presbítero, volta como um membro. Ele é presbítero em disponibilidade. Ele deixa de ser presbítero vigente, no caso, para aquele mandato, porque ele perde o mandato. Nós temos mandatos, os oficiais. Eu tenho mandato, os presbíteros têm mandato e os diáconos têm mandato. Quando nós cometemos uma infração, a primeira coisa é a exoneração do mandato. Então nós permanecemos com o ofício, eu continuo como pastor, como ofício, mas não com mandato. O presbítero continua como presbítero, como ofício, mas ele não continua com mandato. E o diácono da mesma forma. Se um dia ele quiser voltar a ser presbítero ou diácono de novo, o pastor terá de ser eleito de novo. Antes não. Ele volta a ser membro comungante. Ok? Daniel e Marisa. E aí nós encerramos. Ainda estamos com tempo, irmãos. Ainda são 20 para o meio-dia. Pastor, imagine o seguinte. Existe uma disciplina pública na igreja. Digamos que uma pessoa é disciplinada por adultério. E aí eu, quanto membro, eu participo, eu estou ciente de que ela foi disciplinada. E aí nas redes sociais essa pessoa coloca uma foto justamente com a outra pessoa que estava adulterando, eu vou lá e curto. Né? Quais são os efeitos disso? Né? Qual que é a postura correta tendo em vista o versículo 11, né, do capítulo 5 de 1 Coríntios? Boa, Daniel, boa. Irmãos, a gente tem que ter alguns tipos de noções que tem a ver com a glória de Deus. E tem coisa que a gente não curte. Que dedinho é o nosso, que mousezinho que vai direto lá, né? Tem coisa que a gente não curte. E eu tenho para mim que nós não deveríamos curtir. Eu tenho para mim que algumas atitudes nós deveríamos demonstrar que nós não curtimos, exatamente pela posição que temos.
E acredito que quando temos oportunidade e percebemos alguma coisa que é um equívoco de fé, a gente tem de tratar com as pessoas. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Pegando aqui o Daniel, que falou de tecnologia, nós temos um pastor de mocidade aqui. Nem sempre a mocidade sabe que o pastor da mocidade acompanha todas as redes sociais. E então, de vez em quando, tem gente curtindo que não devia curtir. De vez em quando tem gente indo onde não devia ir. De vez em quando tem videozinho que não devia ser feito. Primeiro, não devia ser praticado aquilo, mas a pessoa é tão sem noção que ela faz e põe na internet ainda. Então, é um trato de disciplina. Boa parte da nossa mocidade, ela vive sob um cuidado de disciplina, porque tem um pastor que cuida dessas ações. Nem sempre a igreja fica sabendo, mas boa parte é acompanhada para justamente ajudá-los a não ter essas práticas, entende? Alguns continuam a cometer, mas né, aí é do foro íntimo de cada um. Né? Mas a correção existe e ela é aplicada, pode ter certeza. Acho que aqui no canto nossa última pergunta. Pastor, está se falando muito sobre pecado, a parte moral, né? Agora a parte de rebeldia doutrinária. Como é que o conselho tem agido nisso? Porque a gente tem visto muitas pessoas que são reformadas, mas têm ido contra a nossa confissão. Irmãos, uma das coisas para a saúde teológica da igreja, de uma igreja reformada, uma das primeiras coisas é o conhecimento das confissões. Então, quando a gente conhece nossas confissões, quando a gente conhece nossas instruções, quando a gente conhece nossa teologia, e a teologia reformada ela não é, como aconteceu no período romano, uma prerrogativa da liderança. A teologia reformada é pública. Nós somos uma teologia pública. A teologia reformada, ela é do alcance, ela é para que qualquer membro usufrua. Então, quando qualquer membro identificar na igreja algum desvio doutrinário, ela deve se dirigir à instância primeira, que é o seu conselho. E deve denunciar. O que é que o conselho faz? Qual a obrigação do conselho? A primeira coisa é que todo processo ou toda denúncia contra oficiais não pode ser tratado, por exemplo, de maneira sumaríssima, não pode ser tratado de maneira sumária, tem que ser tratado de maneira ordinária. Então se estabelece um juízo. Então quando um membro da igreja percebe um desvio doutrinário, esse conselho precisa abrir um processo ordinário para descobrir aonde que estão as coisas. Então vem o denunciante e então vai se defender quem deve. Por exemplo, imaginando, eu sou pastor da igreja presbiteriana de Santo Amaro e você identifica uma denúncia, você identifica um desvio doutrinário na nossa igreja. Você faz uma denúncia e você vai defender essa denúncia no conselho e eu, como pastor, serei o réu. Eu vou responder isso. Vou responder com provas, vou responder com a justiça que deve vir à tona, a palavra deve vir à tona. Quando isso se estabelece, lá no final, a gente vai perceber se a sua denúncia procedia, e então, provavelmente eu serei, como réu, exonerado, porque sou um herege, estou praticando uma coisa que está indo contra, né? E ok, a igreja escolhe outro pastor. Agora, imagine, não, você fez a denúncia, mas não se provou o que foi. Aí eu processo você. E aí, porque eu tenho um direito meu daí, né? Você levantou um... E aí, provavelmente, você será o que eu seria, entendeu? Você se torna ré. É simples assim. Mas é uma maneira de a gente fazer as coisas certas, né? Para que não haja, por exemplo, frivolidade. Eu não gosto disso e acho que a minha igreja tem que ser diferente. Às vezes acontece, né? Ou do tipo, não, olha, nós somos uma igreja reformada, mas está sendo praticado coisas não reformadas. Ah, mas eu me dou bem com o pastor, eu não vou fazer isso com ele. Percebe? Não pode ter. Para que as coisas sejam certas, se deve fazer dentro do processo certo. Então, todo o processo ordinário termina em um réu condenado ou um réu absolvido. E todo o processo ordenado termina com um acusador com a justiça feita
ou com tudo aquilo se voltando contra ele e ele sendo acusado de infâmia. E idem, mesma coisa. Quando se estabelece um processo ordinário, aqueles que lidam com direito sabem, termina sempre em sentença. É assim. Meus irmãos, nós não temos mais tempo para falar sobre isso, já são 10 para o meio-dia. Quero agradecer a paciência dos irmãos e dizer que eu estou à disposição dos irmãos e das irmãs. Se alguém tiver alguma dúvida sobre disciplina eclesiástica e gostaria de perguntar, me escreve e eu lhe respondo, tá? Quero lhe dizer que ela é uma das marcas da igreja, a pregação das Escrituras, a administração do sacramento e o exercício da disciplina eclesiástica. Mas ela deve ser praticada com justiça, nunca com exagero e nunca com desleixo, com a devida justiça que cabe à glória de Deus. Se nós errarmos, nos ajudem. Nós somos uma comunidade, nós não somos uma pessoa que diz como as coisas têm que ser. Nós estudamos teologia reformada juntos.